Olá, boa tarde a todos. Nós queremos agradecer a presença aqui do André Venâncio e da irmã Norma Braga por essa oportunidade muito boa da gente poder então ter um bate-papo aqui com eles. Primeiramente, boa tarde a vocês. Boa tarde. Nós separamos aqui algumas perguntas para aprender um pouco então com esses irmãos que têm se esmerado no estudo, né, da apologética, entre outras áreas. Mas primeiramente aqui perguntando ao André, sobre a vida intelectual, né? Então hoje eu consideraria um polímata, né? Alguém que lê de tudo e tem tido de fato leituras muito profundas e comentários muito eficazes, muito bons, tanto nas suas palestras quanto também nas suas postagens. Eu pergunto, você tem uma metodologia, uma normatização para assim, escolher suas leituras? Ou você vai lendo conforme o contexto, conforme a situação? Ou teve algum evento em sua vida, em sua existência, que lhe fizeram então assim ter o gatilho para a área intelectual? Ou essas três coisas estão intimamente ligadas? Tem um pouco de tudo isso. Assim, eu leio basicamente o que eu quero saber, né? São coisas que são questões que eu quero resolver no meu coração, e transmitir isso para as outras pessoas acaba sendo uma consequência, né? Na medida que eu vou falando sobre isso, as pessoas se interessam e me pedem para falar mais, me convidam para dar palestra e assim por diante. Mas eu tenho um modo de lidar com isso que não chega a ser um método muito estrito, porque eu acho que a gente tem que ser um pouco flexível, né? Mas eu leio uma porção de coisas ao mesmo tempo, né? Como você disse, eu tenho uma variedade de interesses muito ampla, eu não consigo me dedicar igualmente a todos os assuntos pelos quais eu me interesso. Então, hoje, pela rotina da minha vida, por uma série de questões práticas, eu consigo ler muito mais quando eu estou fora de casa, sim, né? No ônibus, na fila do banco, no horário de almoço, no trabalho. Esperando o elevador. E em situações, eu estou sempre com um livro, tem dois ali nesse momento. Ele aproveita cada segundo. Isso. Então, assim, muito do que eu leio fora de casa, eu aproveito para ter essa visão ampla das coisas, né? Não são leituras da melhor qualidade, porque podem ser interrompidas a qualquer momento, mas eu estou sempre tentando diversificar as perspectivas, porque eu já percebi que você se confinar a um assunto só, por mais que você passe a entender daquele assunto, você perde muita coisa, né? Até sobre aquele assunto, a falta de um contexto apropriado, de situar isso numa perspectiva intelectual apropriada, acaba sendo ruim. Então eu procuro diversificar ao máximo. E aquelas linhas de estudo que são mais centrais e que exigem uma dedicação maior, que exigem que você leia fazendo anotações e ponderando mais, leituras que podem durar meses, às vezes, essas eu faço em casa, no pouco tempo que me resta, né? Quais são essas aí? Hoje eu tenho me dedicado basicamente a leituras em torno de temas como ciência e natureza. Também um pouco sobre islamismo, mas em menor grau. Mas basicamente eu tenho pesquisado muito no sentido de buscar uma visão radicalmente bíblica da natureza e uma visão ao mesmo tempo simpática e crítica da ciência moderna. Esse é o meu tema principal de pesquisa atualmente. Muito obrigado. E a irmã Norma Braga também, que é doutora em literatura francesa, ela hoje não atua diretamente na universidade, e certamente ela teve também a trajetória acadêmica dela, né? E eu pergunto como foi essa trajetória. Hoje ela estuda, né, teologia filosófica no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jump, né, e está basicamente pesquisando um escritor chamado René Girard. Então, eu pediria a ela que falasse um pouco sobre essa trajetória e se há alguma frustração por não estar no ensino acadêmico, ou se isso abriu foi outras perspectivas para a senhora. Na verdade, não há frustração. O que havia, na verdade, era durante o mestrado e o doutorado a frustração de estudar assuntos sem ser por um viés cristão.
Ou seja, havia na verdade era mais que uma frustração, era um sofrimento muito grande por ler autores com uma mente bastante secularizada, agnóstica ou ateia, muitas vezes anticristã, e não conseguir integrar aquilo em uma cosmovisão mais ampla e entender as relações entre as cosmovisões, porque eu não podia parar tudo e estudar teologia na época, né? Eu estava voltada para a literatura, então eu estava defasada em teologia. Foi só quando terminou o meu doutorado que eu resolvi entender melhor de teologia, ler mais sobre isso. Depois eu entrei no Jumper e aí foi maravilhoso, porque a minha cosmovisão realmente ela se solidificou muito ao ponto de hoje eu fazer uma leitura mais propriamente crítica, com mais propriedade das coisas que eu li durante o mestrado e o doutorado, e de entender aquilo dentro de um panorama do que o Vantil chama de a mente do incrédulo, né? Que ele consegue ver pontos em comum na mente do incrédulo em todas as cosmovisões não cristãs, e é maravilhoso poder olhar para tudo que eu estudei e conseguir integrar isso em uma visão mais unificada, uma visão que traz um sentido para o que eu estudei. Então, mas isso só me foi possível porque eu priorizei a teologia depois da literatura, porque sem priorizar a teologia, e aí eu falo não só a teologia no sentido, não é no sentido sistemático em primeiro lugar, teologia bíblica mesmo, você conhecer a Bíblia, você tentar entender a mente de Deus através da Bíblia, você se encharcar mesmo disso. Só assim você consegue ser crítico com propriedade das cosmovisões que não são cristãs. Nesse sentido aí, o Andrew Jumper foi libertador para a senhora? Maravilhoso, maravilhoso, porque inclusive eu e o André, nós estávamos juntos nessa quase ignorância, né? Nessa ignorância dos teólogos mais profundos, como o Vantil, como o Doivre, o John Frame, vários teólogos que vão fundo nessa questão apologética. A gente era ignorante neles e a gente tinha sempre a impressão de que era tudo muito superficial, mas é porque a gente não conhecia as pessoas que vão mais fundo, e foi o Jumper que apresentou essas pessoas pra gente, como o próprio Kuyper, né, que praticamente fundou uma escola, né, de pensamento. Foi libertador para mim também, embora eu não seja aluno, porque, assim, na verdade eu cheguei a fazer 2 módulos como ouvinte, né? Mas não foi nem só pelo curso em si, foi a convivência com os professores, a amizade que nós temos com vários deles. Mesmo antes dela começar o curso, a gente já estava sendo influenciado, né, pelo Jumper. Exatamente. De maneiras que transcendem a mera eficácia do curso. Embora o curso seja muito bom, de fato a bibliografia, as aulas, o que eu pude participar, né, as leituras, tudo isso foi muito proveitoso também, mas não foi só o curso, né, foi todo o ambiente em que nós fomos inseridos e influenciados, e o amor que nós recebemos e a atenção daqueles professores. Foi realmente transformador para nós. Que foi algo que surgiu na minha vida pela graça de Deus através do blog, né? Sim. Quando eu conheci os teólogos Augustus Nicodemos, Solano Portela, Mauro Meister, Davi Charles Gomes. Depois eu conheci o Franklin Ferreira, o próprio Tiago Santos, eu conheci depois. E o contato com eles foi algo já maravilhoso, mesmo antes de eu começar a me direcionar para a teologia. Eu me lembro, por exemplo, de uma conversa que eu tive por telefone com o Dr. Davi, em que ele me deu uma interpretação de Romanos 1 que era fantástica para tudo o que eu estava estudando, sabe? Aquela interpretação prolífica. E até hoje, uma das palestras que eu mais gosto de dar é sobre Romanos 1. Aquilo foi produzindo coisas em mim até hoje. Isso já faz mais de 10 anos. Hoje o Dr. Davi Charles Gomes seria a maior referência em teologia filosófica do Brasil? Ou poderíamos colocar ele aí mais uns 2 ou 3 professores? Eu não gosto de fazer esse tipo de afirmação, porque eu não sei se eu tenho a visão universal suficiente para isso, para dizer do Brasil, mas ele certamente é a maior influência na minha vida e na vida do André. Ele é o teólogo
que mais nos influenciou e que mais nos abençoou num sentido pessoal também, porque isso é uma coisa que eu estava falando até com o pastor numa conversa que a gente teve, né? A gente está aqui no meio de um congresso maravilhoso na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, e eu estava dizendo para ele que a intelectualidade cristã, ela é diferente da intelectualidade segundo o mundo. A intelectualidade cristã, ela precisa necessariamente andar junto com a santificação do coração, porque senão ela não desabrocha. Então ela é mais lenta, mas por outro lado, ela é maravilhosa, ela é perfeita, porque ela contempla todos os aspectos do ser humano. Ela não vê o ser humano como uma mente absorvendo informações. Ela é tudo junto, mente e coração. E no Jumper isso é muito palpável. Todos os professores que dão aula no Jumper, com quem nós tivemos aula, foram professores que estavam ali cuidando da mente e do coração ao mesmo tempo. Professores pastores, e que integravam esse pastoreio no seu ensino. Então, essa visão, ela é primordial. Se você sente que tem uma vocação intelectual e que você está iniciando nisso, saiba que o seu coração é do maior interesse de Deus e que às vezes Ele vai trabalhar questões no seu coração antes que você comece de fato a exercer alguma influência intelectual sobre alguém, porque essas coisas estão juntas. E tem coisas que o coração está imaturo para perceber que intelectualmente também não podem ser percebidas. E Deus caminha com a gente dessa forma. E quais seriam as principais tentações que alguém que descobriu a vocação intelectual, que é cristão, passa na sua vida, André? Olha, eu acredito que a tentação mais fundamental é a de nós colocarmos o nosso valor nisso, né? A nossa autoimagem nisso, a nossa esperança de redenção nisso. É claro que falar que nós não merecemos a salvação, que nós somos salvos pela graça e tudo mais, é de certa forma o beabá do Evangelho, né? E a gente crê nisso e a gente se converte quando se convence disso. Mas essa verdade descer até o fundo do nosso coração e produzir frutos, e produzir uma mudança de mente profunda, uma autoimagem de si mesmo correta, isso leva uma vida, né? Eu acho que uma pessoa que é mais inteligente do que a média, que sabe mais do que a média, ela tende a colocar o seu coração nisso e achar que, olhar no espelho e achar que Deus a valoriza e a aceita por causa disso e pelo papel, pelo que ela pode fazer, até pelo reino de Deus, em virtude dessas qualidades que o próprio Deus deu. Isso é a fonte de muitos problemas. Eu dou graças a Deus porque eu tive várias tentações intelectuais ao longo da vida, e Deus me mostrou claramente aonde elas levariam, e me mostrou claramente também que a minha inteligência não teria ajudado em nada, que eu teria ido para o inferno com ela mesmo. E isso é libertador, entendeu? Isso é uma coisa que é uma humilhação muito necessária e redentora, e que na verdade dá um alívio muito grande quando a gente entende de fato que isso é uma coisa que Deus quer que morra, né? Essa convicção de valor, Ele quer que morra com você, para que possa dar fruto para o reino dele. Muito bem, nós temos mais 5 minutos e queremos então terminar essa entrevista pedindo que vocês dessem algum conselho àqueles jovens que estão começando a trilhar a vida intelectual, mas que estão perdidos no meio de um horizonte muito amplo de literaturas, de áreas de especificidade. Então, que conselhos dá a um jovem cristão que está começando agora, que está gostando, que está vendo os principais autores, que tem até talvez vocês como referência intelectual? Que conselhos vocês dariam a essas pessoas? E também aqueles que já começaram, mas que talvez estejam meio que perdidos aí, talvez até frustrados. Eu acho que não é isso que Deus quer para a minha vida. De repente, um gatilho, alguma coisa pudesse até ajudá-los nisso aí. Então, que conselhos dá a quem está começando e a quem já começou, mas que está meio perdido? Só estou pensando no Nelson Rodrigues aqui. Além desse. Quer contar essa história?
Perguntaram ao Nelson Rodrigues que conselho você dá aos jovens brasileiros hoje, e ele disse: envelheçam. Bom, isso independe, né? Isso é um negócio que qualquer jovem vai fazer. É um conselho um tanto cruel, né? Porque você não tem como envelhecer rapidamente. Exatamente. Mas, de fato, assim, eu acho que ter consciência da sua falta de maturidade é importante, né? Eu acho que o recado do Nelson Rodrigues é porque o jovem é idolatrado hoje, né? A condição de juventude, os velhos querem ser jovens. Então é necessário que o jovem saiba que ser jovem é uma coisa que não tem só vantagem, né? É que antigamente o jovem queria ser velho. E isso hoje, mudou com o romantismo, mudou, né? A partir do século XX todo já estava mudando, né? Isso. Então eu acho importante que haja consciência disso, mas que o jovem saiba buscar referenciais maduros, né? Não só para a sua vida intelectual, mas para ser bem pastoreado, para ser bem cuidado no nível pessoal também, porque os pecados do coração, eles extravasam para a vida intelectual também. Isso é importante, não dá para ser um cristão que vive só de livros e de internet. Mas na esfera intelectual, eu acho importante que o jovem se empenhe em ter uma boa teologia, em primeiro lugar, não se vai a parte nenhuma sem isso. Em segundo lugar, ter uma boa cosmovisão cristã, ou seja, saber o que fazer com a sua teologia quando vai dialogar com as diversas áreas, com as ciências, com as artes, com a filosofia, com qualquer área da cultura. Nós precisamos de bons referenciais nisso. E nós temos isso, né? Quando eu era jovem, o mercado editorial brasileiro era muito mais pobre em todas essas áreas. Hoje está bem melhor. Hoje tem a internet, hoje só fica ignorante quem quer. E isso é uma coisa muito boa, uma grande graça de Deus que está sendo colocada aí à disposição de vocês. E a angústia daquele que quer brilhar cedo? Não tem aquele jovem que eu quero reconhecimento agora, então eu quero que as pessoas vejam o quanto eu sou bom, né? Eu vejo que muita gente, eu mesmo já tive essa angústia, rapaz, eu estou estudando aqui e de repente eu não estou tendo aquele reconhecimento. Então, quer dizer, o cara está estudando só para ser reconhecido, né? Então, eu abri meu blog em 2005. Depois que o meu blog se tornou mais conhecido, eu tive uma proposta de uma editora para publicação dos conteúdos do blog. E eu cheguei a ir até o editor, conversar, e por algum motivo a ideia se perdeu, eles não entraram mais em contato, eu não entrei mais em contato. Demorou ainda mais alguns anos até que o Jonas Madureira chegasse para mim e dissesse: Norma, vamos publicar os conteúdos do seu blog. E aí eu já tinha escrito muito mais e já estava bem mais segura das coisas que eu estava escrevendo, assim, da qualidade do que estava ali publicado. Então, assim, é muito importante você não ser impaciente, você saber que tudo que acontece na nossa vida acontece no momento certo. Eu não fiquei desesperada porque o editor deixou de falar comigo naquela época. Talvez eu tenha ficado um pouco chateada, assim, mas eu meio que entendi que não era o momento. De alguma forma eu entendi e que ia chegar um momento ou não. E se não chegasse, se eu resolvesse publicar um livro, eu ia fazer um PDF, jogar na internet. Se eu quisesse ser bem lida, ia jogar de graça. Não sei, eu ia dar um jeito. Não se preocupe com isso, se preocupe com o que Deus vai fazer através de você. É Ele que decide o início, o meio e o fim. Então, continue colocando seu coração diante de Deus para ser santificado e no momento certo você vai influenciar pessoas numa escala maior ou menor. Tudo vai depender da vontade de Deus para a sua vida. Nós agradecemos o casal e agradecemos também a todos os que nos ouviram. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.